Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Quero convidar você para orar. Orar no sentido de restaurar alianças. Essas restaurações de alianças servem para trazer saúde financeira, saúde emocional, saúde na vida amorosa, na família, saúde espiritual. Certo? Mas antes da oração, é lógico, eu tenho que te explicar através da palavra, através de uma pregação, de um estudo bíblico, algo de Deus sobre quebras de aliança. E também não só sobre quebras de aliança, o poder do voto, o poder da aliança. Irmãos, essa palavra vai impactar você de uma forma tremenda. Você vai adquirir revelações e entender que alianças, promessas, votos, elas podem ser uma ferramenta de luz para liberar milagres na tua vida, mas também pode acarretar na tua vida maldições. Então, palavra, que é o que mais vale no mundo espiritual, é o que Deus ele quer ver. Se você tem palavra. Você tem palavra? Então você tem que assistir essa pregação. O vídeo vai ficar um pouco extenso, tá? Um pouco grande. Aconselho você, se não tiver agarrado aí com muito afazeres, né? Assista em 2 ou em 3 vezes, né? Lembrando que a oração está no final do vídeo, tá bom? Então, se inscreva neste canal, meu irmão. Ativa o sininho das notificações, sabe para quê? Para quando nós postarmos os próximos vídeos aqui. Inclusive, se você está aqui pela primeira vez no nosso canal, nós temos devocionais de oração todos os dias. Todos os dias nós estamos aqui ao vivo orando pelas pessoas e abençoando vidas. E se você vê os milagres que acontecem aqui, você vai ficar motivado a participar dessas campanhas online aqui juntamente conosco. Então se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e venha para participar desses propósitos, tá bom? Vou colocar aqui no vídeo agora o endereço da nossa igreja, caso você queira vir nos visitar aqui em Aparecida de Goiânia, vai ser uma bênção para você também. Essa gravação foi gravada, né? Essa pregação aí foi gravada na nossa igreja aqui, a Comunidade Apostólica Cavode. Venha nos visitar, porque você será muito bem recebido, tá bom? E para ajudar o nosso canal, além de você estar compartilhando nas suas redes sociais, eu peço a você, me ajude. Como, pastor? Marca o seu joinha, marca o seu gostei agora, não deixa para o final do vídeo não, ou para o meio do vídeo. Marca o seu joinha agora, o gostei, clica aqui embaixo e dá aí o seu joinha para que esse vídeo também pegue mais engajamento nessa plataforma chamada YouTube, tá bom? Faça isso nesse momento e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Vou indicar para você aqui 3 vídeos rapidinho, certo? Primeiro link nas descrições, 35 sintomas de uma pessoa que está debaixo de uma influência demoníaca, de uma feitiçaria, uma bruxaria. Passou nos seus sintomas de uma pessoa que está imacumbada. Será que eu estou? Vai lá e assista o vídeo. Segundo vídeo nas descrições aqui, cativeiros espirituais. É uma revelação forte e explica muitas coisas. Por que você não vence? Por que você não prospera? Por que tem coisas na tua vida que você não consegue romper? Pode ser que a tua alma está presa em cativeiros espirituais. Assista o vídeo aqui embaixo, tá bom? E o terceiro link é uma campanha de oração que nós estamos fazendo aqui, projetando 2019, com o tema Primícias. Forte, abençoada. Você vai ver. Já tem uma série de vídeos lá, mas você pode pegar os vídeos de oração e fazer um por dia, né? Para estar participando dessa campanha. É bênção de Deus para você, ok? Então fique agora com essa pregação e depois com a oração, alianças quebradas e ao mesmo tempo também restaurando alianças. É forte, irmãos. Deus abençoe. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluias. Graça e paz, boa noite para todos, amém? Pode se assentar, fica à vontade, irmãos. Amados, eu estou com uma proposta hoje de pregação, de ensinamento, para a gente falar sobre o poder da aliança, ou das alianças. Mas também ao mesmo tempo que as alianças são uma ferramenta de luz, né? Uma ferramenta de milagres,
uma chave de revelação para que possamos alcançar vitórias. Repita comigo: a quebra das alianças pode resultar em maldições. Então, é duas coisas. Se você é fiel, se você vai cumprir, é bênção para você. Porém, se você quebrar alianças, isso pode resultar na tua vida muitas coisas ruins. Amém? Então nós vamos falar, e no final aqui deste propósito, depois que eu pregar, nós vamos fazer uma oração para restaurar alianças, viu? Para que essas alianças restauradas traga para a nossa vida uma saúde financeira, uma saúde na vida amorosa, no casamento, saúde física também e familiar. Então nós vamos ter essa proposta de oração ao longo deste propósito de estudo, pregação. Amém? Então nós vamos falar sobre juramento, nós vamos falar sobre voto, nós vamos falar promessa, e tudo isso são alianças. Nós vamos falar também, que a pessoa fala, vai falar de voto, só fala em dinheiro. Não, não tem nada a ver com isso. Na verdade tem um pouco. Vamos falar também sobre isso. Mas eu estou falando alianças, eu falo juramentos, eu falo votos, eu falo no sentido geral. O casamento é um voto que você faz com a pessoa. Quando você aceita Jesus, é um voto que você faz com Jesus, é uma aliança que você faz. Então nós vamos falar sim de pactos. Nós vamos falar também de voto de tolo, de voto de pessoas que fizeram e fizeram errado. Então tudo isso vai desencadear na nossa mente chaves de revelação, para que possamos restaurar a nossa vida, as emoções, os sentimentos, a saúde, isso vai ser restaurado. Amém? E nós vamos começar aqui lendo alguns versículos de alguns textos, e eu vou começar com o mais conhecido de todos. Nessa primeira parte, nessa introdução, eu vou falar para vocês a importância de vocês não quebrarem os juramentos e os votos que vocês fazem diante de Deus, certo? No segundo momento da pregação, eu vou falar dos benefícios de você fazer um voto, e você vai entender que isso é uma chave de revelação que pode resultar em bênção, em milagres, e vamos citar alguns exemplos de pessoas na Bíblia que fizeram isso e receberam grandes vitórias. Só que, como eu disse, esse negócio pode ser bênção, e esse negócio também pode resultar em maldições, amarrações, bloqueios, certo? Eclesiastes capítulo 5, vamos lá? Eclesiastes capítulo 5, um texto muito conhecido de todos nós. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, segundo a tradução da King James, tá? E nós vamos absorver alguns entendimentos sobre isso. Então, Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 4, diz assim, ó: quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, versículo 5: portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permitais, pois, que a tua boca, olha só, te conduza ao pecado, e não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus, cometi um engano. Depois que fez o voto, né, irmão? Cometi um engano, olha só, cometi um engano, e o que eu prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Olha aqui a pessoa,
o jeitinho brasileiro, né? Não, mas porque na hora tal, eu, dei aquele jeitinho. Ora, por que irritar a Deus com o que dissestes e levá-lo a destruir tudo que edificaste diante do teu trabalho? Constituísse, tudo que constituíste mediante ao teu trabalho. Olha aqui, esse é o primeiro entendimento. O cara chega diante do sacerdote, faz um voto, no final ele quer dar aquele jeitinho, não, mas é porque eu não queria dizer isso. E por que você irrita a Deus? Porque ele fez um voto com Deus. E agora no final, na parte final do versículo 6, diz que Deus vai destruir tudo que foi constituído por causa do quê? Do voto que fez. Eu quero que você entenda o poder da palavra, porque o que é mais importante em um voto, irmão, é a palavra que você dá. Por isso que o apóstolo Tiago, ele disse que a vida de um cristão, de um crente, ele tem que ser sim, sim, ou não, não. Hoje eu sei, eu entendo que essa nova era, uma nova era de pessoas, a palavra não vale mais nada. Não existe homens de palavra, mulheres de palavra, ou pelo menos são poucos. Pessoas que suportam o que disseram e vão até o fim nisso. Preste bem atenção. Nós vamos ler aqui um outro versículo que se encontra em Deuteronômio. Por favor, abra aí comigo. Deuteronômio. Nós vamos ver aqui o capítulo 23, olha só, Deuteronômio 23, parece a mesma coisa, para você ver. Vamos ver o versículo 21 até o 23, quem achou, diga amém. Quando fizeres uma promessa ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-la. Você percebe que é a mesma coisa do Eclesiastes. Não tardes em cumpri-la, pois o Senhor teu Deus exige que o voto feito seja o que, irmãos? Cumprido. E é pecado deixar de realizar aquilo que tomares posse. Por que tomou posse? Por que foi beneficiado? Porque fez um voto. E é pecado você tomar posse de algo que você fez um voto e depois não cumprir o voto. Você vai ver que isso aqui encaixa em todas as áreas, certo? Casamento, família, compromisso de trabalho, compromisso na igreja. Por que tem pessoas que falam: pastor, eu vou fazer uma campanha porque Deus vai mudar minha sorte, vai me curar, vai me libertar e tal e tal. No meio da campanha não vem mais. Quebra. Deu a palavra: Deus me abençoa nessa campanha, porque eu vou estar aqui 7 dias, 21 dias, 40 dias, sei lá quantos dias. A pessoa faz o voto e quebra. E aqueles que recebem, irmão, hein? Que está no meio da campanha, chega 11 dias, é 21 dias de campanha, chega 11 dias ele recebeu a bênção, e depois não ora mais, e depois não busca mais. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que é pecado você tomar posse daquilo que você fez um voto e depois você não cumpre o voto, mas está com a bênção na mão. Isso aqui, olha aqui, está dizendo é isso daqui. Versículo 22, sendo assim, se abstém, não faça, se restringe, se abstém de promessas e votos, pois não haverá como ser desculpado deste pecado. Ou seja, se você não votou, então você não é culpado disso. 23, contudo, faça todo o empenho para cumprir tudo o que os teus lábios prometeram, considerando que a tua própria boca oferece voluntariamente tua palavra e teu voto ao Senhor teu Deus. É forte, né, irmãos? Meu Deus. Outra coisa aqui, vamos lá em Provérbios 20, abre aí,
Provérbios 20. Nós podemos ler aqui o versículo 25, ó, tanto que é interessante. Na Bíblia do João Almeida Ferreira, já começa dizendo é laço, viu? É laço. Mas aqui na tradução da King James, o é laço é lá no final do versículo, não no começo. Mas aqui na tradução da King James diz assim, ó, cuidado, exclamação. É uma cilada consagrar algo como santo mediante a uma indeclaração irreferida e somente mais tarde pensar em todas as consequências do voto feito. Olha aqui, tem gente que não pensa antes. Sabe o que eu quero dizer com esse versículo? Pensa antes de você fazer um voto, analisa tudo, para você depois não cair. Cuidado, olha que Salomão está dizendo, cuidado, pensa antes de você fazer qualquer tipo de voto, para depois você olhar as consequências disso e até se arrepender, voltar atrás ou não querer cumprir. Então, estes versículos aqui, eles são chaves para a gente entender que nós temos que tomar cuidado, que o negócio é sério. O negócio é sério. Não precisa você abrir, mas em Provérbios 18, 21 tem um versículo muito conhecido de todo mundo. A Bíblia diz que lá nesse texto, que o poder da vida e da morte está na ponta da nossa língua. Irmãos, o voto, a promessa, o juramento é uma coisa séria, e o que pesa aqui são as palavras, porque as palavras são o que importa para Deus. Você deu a sua palavra, então você vai fazer conforme a tua palavra, conforme a tua palavra. Olha aqui, nós vamos ler agora alguns exemplos, tá? De pessoas, eu até coloquei aqui um que quase ninguém cita, Jó 22, por favor. Na verdade tem um versículo do capítulo 22 que todo mundo conhece. Jó 22, nós podemos ler a partir do versículo 21. Agora nós vamos falar de alguns benefícios que tem o voto. O voto, irmão, é algo muito importante. Se você souber usar essa ferramenta, você vai receber muitos milagres. Só que o voto também não é para qualquer um, é para gente que tem coragem, gente que tem palavra. Viu? Para gente que tem coragem, gente que tem o quê? Palavra. Jó 22, a partir do versículo 21, diz assim, ó: sendo assim, na verdade, olha aqui para mim, Elifaz é o amigo de Jó, que está falando para Jó agora, capítulo 22, Elifaz está dizendo para Jó, e muitas das coisas que ele falou para Jó, nós vamos ler aqui a partir do versículo 21, sendo assim, faz as pazes com o seu Deus, sujeitando-se a Ele, e a prosperidade te alcançará. Aceita, pois, a orientação que vem da boca de Deus, e deposita as suas palavras no seu coração. Se te voltardes ao Todo-Poderoso, para seres edificado, e se afastares das práticas de iniquidade, de injustiça da tua tenda, deitarás ao pó a tua riqueza, e o ouro puro de Ofim, que possuídes, as pedras preciosas dos ribeiros. Então o Todo-Poderoso voltará a ser o teu tesouro mais precioso, e a tua prata mais predileta. Então te deleitarás no Todo-Poderoso, e erguerás o teu rosto para Deus. Olha o versículo 27, que é a chave. Tu orarás a Deus, e Ele te ouvirá,
e pagará o que, irmãos? Os teus votos. Depois que pagar os votos, olha o 28: tudo que planejardes se realizará, dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos, né? Esse versículo 28 aqui é o que o pessoal usa para fazer aquela campanha projetando, né? Na outra tradução do João Almeida, projetando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Se que a luz brilhará nos teus caminhos, ele está dizendo para Jó: depois que você se arrepender, se voltar para o Senhor, deixar as práticas iníquas da tua tenda, é lógico que também ele está equivocado, porque nada disso Jó cometeu, mas ele sabe que a fala dele, esse contexto e esse entendimento que ele está passando para Jó era baseado numa verdade, só que ele não sabia que Jó não tinha praticado nada dentro da tenda dele, da casa dele, do meio da família dele. O que aconteceu com Jó era uma outra coisa. Quem está me entendendo, diga amém. Então a luz brilhará em teus caminhos depois que você se arrepender, fizer isso e pagar os teus votos, né? E pagar os teus votos. Um outro texto também muito bacana é de Davi. Davi é o cara também que fez muitos votos ao longo da sua vida, muitos. E desses muitos, eu escolhi aqui o Salmo 61. Por favor, abramos e lemos Salmos de número 61. Ao regente do coro, com instrumentos de corda, um poema de Davi. Olha que bonito, né? Versículo 1: ouve, ó Eterno, a minha súplica, e atende a minha prece. Quando fraqueja o meu coração, mesmo dos confins da terra, clamo a ti, com o coração abatido. Coloca-me a salvo sobre a rocha mais elevada e inexpugnável, né? Pois tu tens sido o meu refúgio, uma fortaleza diante do meu inimigo. Possa eu morar sempre sob a tenda e abrigar-me à sombra das tuas asas. Olha o versículo 5, que interessante: ouvistes, ó Eterno, os meus votos que te fiz. Ou em outras traduções, o Eterno, o Senhor, ouviu os meus votos. Diga assim: os votos são ouvidos, porque são uma oração, são compromissos, são palavras. Deus ouviu os meus votos que eu fiz, Davi está dizendo, certo? Assegura a herança de todos aqueles que te reverenciam e temem o teu nome. Acrescenta dias aos dias de existência do rei, que se estendam por geração e anos de vida. Que lhe seja ortogado o direito de se assentar em seu trono na presença de Deus. Envia o teu temor, a tua lealdade para protegê-lo, assim com salmos, com hinos, com canções, para sempre te exaltarei o teu nome, cumprindo os meus votos a cada dia. Diga assim: Deus ouve o voto. Isso é interessante. Deus, ele ouve. O voto fala no mundo espiritual. O voto é um compromisso. Deus ouve os nossos votos. Eu não vou ler, mas você pode anotar para você ler na sua casa. Você vai ver o Números 30. Números 30. Você vai ler na sua casa. Você vai ver os votos de casamento. Votos de casamento, às vezes, por exemplo, lá tem uma passagem, vou citar um pouquinho aqui. Lá tem a passagem da mulher solteira, da mulher virgem, que ela faz um voto de ficar virgem. Só que de repente o pai dela não sabia que ela tinha feito um voto de ficar virgem.
E esse voto só pode ser revogado se o pai revogar e dizer: não, você vai casar. Ou se essa mulher é virgem, solteira, e fez um voto e casou-se com o marido, se ela chegar para o marido dela e dizer assim: amor, eu fiz um voto de ser virgem, o cara vai: como assim? Não tem ripa na chulipa não? Se esse homem concordar e não se interpor nisso, interferir nisso, o voto fica valendo. Mas a Bíblia diz lá no Números 30, que se esse homem dizer: não, eu quero revogar esse voto, ele como esposo pode revogar o voto, e aquele voto que ela quebrou, ela não é culpada, porque o marido vai lá e revoga, ou o pai vai lá e revoga. Só assim, para ela não sofrer o pecado da quebra de voto. Olha que interessante, né? Que aí fala dos votos de casamento. Lembra que esses dias atrás eu preguei aqui e falei que até Deus já fez voto? Quem lembra? Que Deus fez juramento. Hebreus capítulo 6. Deus jurou por si mesmo, irmão, abençoar Abraão. Ele jurou por ele mesmo abençoar Abraão. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 13, que a lei do juramento é essa: quando você faz um juramento, uma promessa, um voto, você tem que jurar por algo maior que você, a causa maior. E aí, como que Deus faz um juramento? Porque ele não encontra algo maior do que ele, então ele jura por ele mesmo. Deus jurou por ele mesmo abençoar Abraão. É forte. E foi isso que aconteceu. Ele foi abençoado. Abraão foi abençoado, porque Deus fez uma promessa de abençoá-la. Olha aqui para mim, irmãos, quantas promessas Deus fez na tua vida. Isso é um voto que Deus fez, é um juramento. E você acha que Deus não vai cumprir essas bênçãos, essas coisas que você está pedindo? Vai. E não só vai, como Ele está disposto neste momento em abençoar você, abençoar o seu casamento, a sua vida financeira. Porém, nós temos que aprender a nos posicionar, porque ao mesmo tempo que Ele faz o juramento para te salvar, para libertar, para curar, nós também fazemos promessas, votos, e às vezes não cumprimos. E isso é muito sério. É algo muito sério. Outros votos conhecidos que resultaram em bênção. Quem não se lembra do voto de Jacó, irmão? O que Jacó votou, irmão? Ele votou o dízimo. Se tu me abençoar, se tu me der roupa, comida, se eu ir em paz e voltar em paz, eu vou dar o dízimo de tudo que eu tiver. E Jacó, ele cumpriu, irmão, sempre. Sabe por que ele cumpriu? A Bíblia não fala onde ele cumpriu, mas fala o resultado dele. Ele se tornou um homem muito rico, ou Jacó se tornou um homem muito rico. Ele foi muito bem sucedido, e tudo que nas palavras dele, ele votou, ele realizou, irmãos. E Deus deu muito mais do que ele pediu, porque se você vê o voto de Jacó, é um voto simples. Tem um monte de pessoa na campanha que eu estou fazendo para que tudo enriqueçais. Não, pastor, eu não quero nem ficar tão rico assim não, eu só quero ter uma condição boa. Foi isso que Jacó fez. Não, me dá só o de comer, o de vestir, que eu seja bem sucedido quando eu ir, quando eu voltar, que eu vou em paz, eu volto em paz. Ele fez só um voto simples, mas Deus exaltou ele muito mais do que ele pediu, porque o próprio apóstolo Paulo diz que Deus, ele é poderoso, e é infinitamente mais poderoso para nos abençoar, e muito mais daquilo que você pensa, muito mais daquilo do que você está pedindo, Ele pode entregar a mim e a você. E Ele diz assim, segundo o poder em que nós opera.
Efésios 3. Então Ele é infinitamente mais de te dar, de entregar a você muito mais aquilo que você pediu ou pensou. Sabe por que Ele faz isso? Porque existem promessas na sua vida, e essas promessas foram Ele que falou. Eu não estou dizendo que o que vale são as palavras. Quando você lê a Bíblia e vê essas promessas aqui, irmão, essas promessas é para você. E essas promessas foram votos que Deus fez para te abençoar. Abra a sua mente, abra a sua cabeça hoje. Um outro voto, que foi uma chave de cura. Aí voto para curar, pastor, para curar das enfermidades, sim. E no caso desse voto que eu vou dizer, irmão, era algo impossível. Diga assim, era uma cura, era um milagre impossível. Todo mundo conhece o voto da Ana. A Ana que queria o Samuel. 25 anos, segundo o Flávio José, o historiador, ela ia lá em Siló, de ano em ano, sacrificar, e dando sacrifício. O marido dela dava uma porção dobrada, dobrava o sacrifício. 25 anos depois, ela chegava lá e dizia: Senhor, me dá um filho, porque essa perturbada aqui fica só me atormentando. Me dá um filho para me mostrar para ela que o Senhor também é comigo. Ela fez essa oração chata, rabugenta, essa oração ambiciosa. Preste atenção, olhe aqui para mim, irmãos. Quando ela mudou esse discurso e disse: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor. Olha o voto que ela fez. E naquele tempo Deus precisava de um profeta. Naquele tempo Deus precisava de um sacerdote, porque Eli, Ofni e Finéias já estavam corrompidos. E Deus também precisava de um juiz. Opa, eu encontrei no pedido dessa mulher o que eu queria, então eu vou abençoá-la, porque na verdade eu vou ser abençoado. E nasceu Samuel, irmãos. Depois que o menino desmamou, a Bíblia não fala quanto tempo, se é 1 ano, se é 2 anos, se é 3 anos, mas vamos dizer que Samuel estava com 2 anos. Depois que ele desmama, olha aqui Ana, ó, segurando Samuel e levando lá para o sacerdote: toma aqui, porque esse menino eu fiz um voto com ele de dar ao Senhor. Pega, é de Deus esse menino. Sabe quantas vezes ela via Samuel? 1 vez no ano, quando ela ia lá em Siló. Samuel saiu de lá, segundo a lei sacerdotal, com 30 anos de idade. Ana entrega Samuel, um menino cartarretim, né? Entrega lá, 2 anos de idade. 28 anos depois, ele sai de lá, porque agora ele pode sair de lá. Ele sai de lá com a maior autoridade, tanto espiritual e política de Israel. Porque Samuel era sacerdote, Samuel era profeta e Samuel era juiz. Sabe o que era o juiz da época? Era como se fosse um rei. Era a maior autoridade política e espiritual que havia. Entregou um menininho catarrento e recebeu agora um profeta. Quem não conhece o filho da dona Ana? Todo mundo sabe, tem 2 livros na Bíblia, 1 e 2 Samuel. Ou melhor, cadê os nomes de Penina, dos filhos dela? Não tem. Não tem. Mas o de Ana, por causa do voto, todo mundo sabe quem é. Diga assim: tudo que eu entrego ao Senhor, tudo que eu voto ao Senhor, uma hora vai voltar para mim, super valorizado. Entregou um menininho de 2 anos, catarrento, e voltou para ela um profeta, o homem mais importante de Israel na época. Um profeta, um juiz e um sacerdote. É forte, hein? Então tudo que você dá ao Senhor em voto, isso volta para você. Eu vou dar só um exemplo, que o tempo já está indo embora. Um voto de tolo, um voto besta. Jefté.
Jefité foi um dos juízes, irmãos. E ele disse assim, ó: se Deus me der vitória na guerra contra os meus inimigos, a primeira pessoa que eu encontrar quando eu voltar da guerra, eu vou matar em sacrifício ao Senhor. E ele tinha deixado a família lá, irmão. Quando ele volta da guerra, a única filha dele é a primeira a encontrar com ele. E agora? Teve que matar a menina. Esse é o voto de tolo. Esse é o voto besta. Ele que já tinha sofrido tanto porque ele era filho de uma prostituta, agora vai desencadear isso. Então cuidado com o que você vota. Cuidado com as suas palavras, porque as suas palavras têm poder. Você pode achar que é besteira, que é tolice. Você pode achar que o mundo espiritual, não, o mundo espiritual, não, isso não existe. Não, se eu falar e falei brincando, né? Eu li aqui antes de Deuteronômio, que a pessoa vai e faz o voto, depois quer dar aquele jeitinho, pensando bem, não era aquilo que eu queria dizer. Irmão, com Deus é assim, sim ou não, não. Tudo que está ligado na terra é ligado aonde? Aí o cara chega e diz para a noiva: eu vou te amar para sempre, vou ficar contigo. A quebra de votos, irmãos, é quebra de alianças, porque a aliança é um voto. Por que o divórcio quebra? Por que o adultério quebra essa aliança? E por que o ambiente familiar, o relacionamento, o casamento, entra demônios de tristeza, de prostituição, de violência, um bocado de coisa? Porque quebra a aliança, irmão. E nós lemos aqui em 2 textos que é pecado você votar e não cumprir. O próprio mundo espiritual, que hoje, nesses dias agora, o próprio diabo vem cobrar, porque ele é o mais interessado em ver você destruído. Mas não é porque Deus te castigou, não, é porque você escolheu e as consequências foram ruins depois, porque você fez o voto e não cumpriu. Mas espere e aguarde, porque há perdão para você. Existe uma chave para restaurar alianças quebradas, mas isso é para pessoas sérias. Quero que você leve isso a sério, irmão. É pecado você gerar uma expectativa no coração de uma pessoa e não cumprir. A Bíblia diz que nós temos que ser sim, sim, ou não. Pode deixar, pastor, eu vou ficar firme. Não pode deixar, pastor, nós vamos forte nessa campanha. Não pode deixar, pastor, eu vou cumprir o meu voto. Você dá a sua palavra e não realiza. Não pode deixar, mãe, não pode deixar, pai, eu vou fazer, e não faz. A Bíblia conta uma parábola por Jesus de 2 filhos. Se eu não me engano, eu lembrei agora, eu não anotei, mas eu acho que é Mateus 21. O pai chega para um filho e fala assim: filho, vai comigo trabalhar hoje na vinha. E aquele filho diz para ele: não vou, não quero, não vou trabalhar. E esse filho é a representação das pessoas que estão no mundo. É o rebelde, é o pecador, é o transgressor, é o malandro, sei lá que é o que está no mundão. Agora o filho exemplar, aquele que está ali junto com o pai, ao lado do pai todo dia, é como aquele crente fiel na igreja todo dia, nas orações do culto. Aí o pai chega para ele e diz: filho, você pode ir na vinha trabalhar comigo? E aquele filho diz: sim, eu vou. Olha a palavra dele: sim, eu vou. Então tá, filho, eu estou indo, te encontro lá. Chega lá, ele não encontra o filho que disse sim. Ele encontra o filho que disse não, mas voltou atrás, se arrependeu e foi lá. Aí Jesus pergunta: qual desses 2 agradou o pai? Todo mundo sabe, irmão. O que agradou o pai foi aquele que primeiro que disse que não, depois ele se arrependeu e sim. Não aquele que Jesus, no caso aqui o pai de família, contava e na hora do vamos ver, deixou na mão. É assim, irmão. Hoje a gente chama isso de estelionato. Não, eu vou te ajudar aqui, você vai vencer, você vai prosperar. Não, vou aqui arrumar uns documentinhos para você, você vai receber uma bênção. E ó, pega tudo que você tem e sai, te engana.
Tem um monte de gente estelionata do caráter, que promete coisas para você só para te enganar, porque no coração dessa pessoa está cheio de engano, de fraude, de laços, de coisas erradas, e te dá a palavra e depois não cumpre. E aquela pessoa que recebeu, ele gera uma expectativa: nossa, vai acontecer, nossa, vai se cumprir, nossa, ele vai vir, nossa, eu vou... E aí no decorrer do caminho, o compromisso é quebrado, a aliança é quebrada, e isso resulta em quê? Tristeza, angústia, solidão, depressão, vingança, em alguns casos morte, porque aquele que foi ferido quer se revoltar, quer matar alguém. Acontece muito disso, irmãos. Então olha as maldições que acontecem. É difícil ser sim, sim e não, não, mas nós temos que nos esforçar para ser assim. Para quando você falar com seu filho, para quando você falar com o esposo, com a esposa, quando você falar com alguém, nós temos que ser pessoas sinceras, irmão. Se os cristãos, os crentes, eles não conseguem ter palavra, imagina quem está no mundo, irmão. Imagina quem não tem compromisso com Deus, porque às vezes o que pesa neste momento é o compromisso que você tem com Deus, porque quando você fala, você não está falando só a homens, você está falando diante da presença de Deus. Você vai por diante do tribunal, você põe a mão na Bíblia, você estende a mão e promete diante de Deus: vou falar a verdade, há nada menos do que a verdade. E às vezes tem pessoas que mentem, e isso, irmão, resulta em amarrações, amarrações financeiras. Vou te dar um exemplo aqui de financeira. Eu não falei de cura, que Ana era estéril, não podia ter filho. Ela fez um voto com Deus, Deus curou o ventre dela, só por causa do poder do voto, curou o ventre dela só para dar um filho para ela. Ela foi curada. Olha aqui, Deus falou assim: ó, Josué, você vai entrar em Canaã e vai matar todo mundo. Você vai matar os jebuseus, os amoreus, os heveus, os fariseus, vai matar a galera toda, todo mundo, vai matar aquelas 7 nações que tem lá, que está descrito em Deuteronômio capítulo 1, vai matar todo mundo, ou melhor, capítulo 1 não, capítulo 7, vai matar todo mundo. Sabe o que vai acontecer? Você vai vencer, Josué, todos, tá bom? E esse é o nosso compromisso. Josué então foi na terra de Canaã, começou a conquistar Ai, conquistou Jericó, foi conquistando, irmão, conquistando. Quando ele chegou nos amoreus e nos heveus, tá muito fácil, nós estamos ganhando tudo. Vamos mudar de ideia, né? Vamos dar aquele jeitinho. Deus falou para a gente matar, mas vamos dar um, né? Mas não importa, o que é ligado na terra é ligado no... Deus tinha dito para matar. Se ele tivesse a consciência, ele não tinha feito um acordo de paz. Em Josué 9, versículo 15, não vou abrir para a gente caminhar. Ele fez um acordo de paz com eles. Os heveus, os amoreus, diz para Josué: não, nós seremos os teus servos. Servos é escravos, nós seremos os teus escravos aqui. Nós seremos escravos do teu povo. Vamos trabalhar aqui como escravo, só para comer, só para a gente ter a vida, só para a gente não morrer, pode ser? E a Bíblia diz então, em Josué 9,15, que Josué fez um acordo de paz com eles. Não era para ter feito, mas fez. Repito de novo para você frisar: tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Mas mesmo entre homens, é lógico, irmão, porque Deus espera que os seus filhos pelo menos tenham o caráter dele, porque Deus, quando promete, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Fez o acordo de paz. Diga assim: 600 anos depois, esse mesmo acordo de paz foi quebrado.
Pastor, 600 anos depois, esse negócio ainda valia no mundo espiritual? Sim, as palavras são eternas. As palavras são eternas. Toda a palavra, segundo o profeta Isaías diz, toda a palavra enviada, ela tem um alvo, ela tem um destino. Ela não pode voltar vazia antes de cumprir o propósito da qual ela foi lançada. Enquanto aquela palavra ela não se cumprir, ela fica no mundo espiritual, trabalhando, agindo para ela se cumprir. Enquanto o propósito daquela palavra não se cumprir, ela não pode voltar. Ela tem que fazer o propósito, porque ela não pode voltar vazia. 600 anos depois, quando Saul foi ungido a rei, sabe o que aconteceu? Saul matou os gibeonitas, que era descendente dos amoreus. 2 Samuel 21. Sabe o que aconteceu? Aí Saul, todo mundo sabe a história de Saul. Saul desvia, fica pervertido, se mata, né? Nem morre, se mata na guerra, porque ele fica perturbado. Aí quem é que vai ser o próximo rei? Davi. E nos 3 primeiros anos do reinado de Davi, miséria total, irmão. Financeiro, sem nada. Eles plantavam na terra, nada, dava nada, irmão. 3 anos depois de uma fome terrível, Davi foi consultar o Senhor. Uai, Senhor, como assim? O que está acontecendo? Não estou entendendo não. Por que está acontecendo isso e aquilo outro? Foi porque Israel fez um pacto, um acordo de paz com os aveus, os amoreus, lá com Josué. E os homens podem ter a memória pouca, viu, irmão? Você pode esquecer, o mundo espiritual não esquece, Deus ele não esquece. 600 anos depois, hein? Que exemplo. E vocês, Israel, concordaram que eles não iriam ser mortos, mas quando Saul entrou, matou todo mundo. Sabe o que Davi fez? Foi lá para pedir perdão para os amoreus. Só que os amoreus disseram para ele: não, tem negócio só de não, está muito fácil, só vir aqui palavra, boca. Da mesma forma que os nossos descendentes morreram, eu quero os descendentes de Saul que matou o meu povo. Quero cada um aqui para a gente matar eles também. Sangue não era para acontecer isso. Não era para acontecer isso, mas uma aliança foi quebrada. A aliança quebrada, nesse caso, resultou em crise financeira. Nada dava, irmão. Aí Davi foi e entregou os descendentes de Saul, a não ser Mefibosete. Só ele que se escapou, porque Davi tinha feito uma promessa para abençoar ele. Só ele que escapou. Olha a aliança quebrada. Olha o que resultou. E quantos de nós, irmãos, não estamos continuamente quebrando alianças, e às vezes essas coisas estão amarrando, dando brecha para demônios entrar, para amarrar, para bloquear, para destruir, para agir na nossa vida, para trazer uma série de coisas, de acontecimentos, de fatos, de circunstâncias ruins. Muitas, irmãos. Que nós voltamos a ser aquelas pessoas, homens e mulheres de palavra. Falou, então cumpra. Pessoas de palavras, irmãos, são bem sucedidas, sabia disso? Eu estou aqui com, minha mãe está aqui, ó. Minha mãe uma vez, minha avó, mãe do meu pai, levou ela para o centro de macumba. Chegou lá, ela conta essa história para nós. Chegando lá, um demônio falou: fala para o teu esposo que é eu que ando com ele, eu que faço ele beber e eu que faço ele jogar. Meu pai não era nem crente, hein? Aí minha mãe chegou e disse para ele: Manel, nós foi lá, o guia baixou no pai de santo e disse isso de você, e falou que ele é que faz você jogar e beber. Meu pai ouviu aquilo, nem era crente, irmão. Ah, é? Então fala para ele que nunca mais ele vai andar comigo. Irmãos, minha mãe disse que
Meu pai sentia o cheiro do cigarro e da bebida e chega babava, com água na boca, mas não, nunca mais, nem jogou e nem quis beber. Aí a palavra de uma pessoa, nem era crente, a palavra, a decisão da pessoa. Fala para aquele demônio então que nunca mais ele vai andar comigo, que eu não vou mais beber, nem fumar, nada disso. Uma palavra. Pessoa de palavra, olha onde ele vai. Para finalizar e a gente fechar, quebras de aliança, quebras de pactos, quebras de voto, resulta em alma em cativeiros espirituais. Resulta em que, irmãos? Almas presas em cativeiros. O último exemplo de alguém que quebrou alianças e se deu mal, muito mal, Sansão. A palavra Sansão significa sol. Por que Sansão é sol? Porque Sansão nasceu para brilhar, irmão. Sansão nasceu para ser o sol da justiça do povo de Deus na época dos juízes. E quem não conhece a história de Sansão, irmão? Sansão foi o cara mais rebelde que teve, irmão, mais sem vergonha. O bicho gostava de uma prostituta, que eu vou te falar, viu? Não podia ver um rabo de saia, até que ele achou um rabo de saia para dar um nó nele. Se lascou todinho. A tal da Dalila, que descobriu o segredo dele, enganou ele, passou a perna nele. E no dia que isso aconteceu, que as tranças de Sansão foram cortadas. Aí está vindo os filisteus, Sansão. Aí, cadê? Aí ele tentou romper as cordas. Aí a Bíblia vai dizer, e não sabia, Juízes 16, e não sabia Sansão, que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Meu Deus, aqui é que mora o perigo, viu? Porque Sansão, ele não quebrou o voto do Nazireu, não foi só uma vez, irmão, foi várias e várias e várias vezes. Sansão não podia beber bebida forte, enchia a cara de vinho, irmão. Sansão não podia chegar em coisa morta. Ele foi lá numa carcaça de um bicho que estava morto e pegou um mel que estava lá. Sansão não deveria se envolver com mulher estrangeira. Olha que ele não ripa na chulipa com a Dalila. Ou seja, a vida dele foi quebrar. Aí Deus vai dando corda. Porque a pessoa acha que quebrou a aliança agora, fez o voto, quebrou, não cumpriu, é instantâneo que vai acontecer. Não, espera, irmão. Não, espera. Mais cedo ou mais tarde, o negócio vai afinar. Irmão, eu como pastor tenho testemunhos, muitos testemunhos disso. Ah, pastor, se eu vender a minha casa, eu vou trazer o dízimo, vou trazer a oferta. Traz nada. Tempo depois a gente sabe, perdeu tudo. Ah, foi o pastor que jogou a praga. Não, foi a pessoa mesmo que se lascou, porque fez um voto, não para mim, para Deus. E Deus abençoou. E nós acabamos de ler que é pecado isso, você se utilizar daquilo que você recebeu do voto e não pagou o voto. É como se você estivesse usando uma coisa que não é totalmente sua. O voto, a promessa, o juramento é uma arma de milagres, é uma ferramenta que tu pode utilizar, que vai resultar em milagres. Cuidado, é só pessoas de palavra que pode fazer isso. Gente que está interessado só na bênção e depois não cumprir, cuidado, Sansão, viu? Ou crente Sansão, cuidado. Quando o Espírito Santo tinha saído dele, ele se lascou, porque agora os filisteus pegaram ele, levaram ele para o cárcere, arrancaram os olhos dele, e agora Sansão está dentro da prisão, do cárcere, que nem um jumento. Tem aquele jumento que antigamente tinha aqueles negócios da roça, para moer a mandioca, para moer a cana. Aí tem aquela ferramenta aqui, o moinho, ele ficava lá empurrando, dentro de um cárcere, moendo, cego, sem os olhos.
sofrendo. Eu imagino os filisteus, olha lá, o herói de Israel lá, olha lá o bestão, ih, se lascou, cego, sem ver nada, porque arrancaram os olhos dele. A palavra cárcere em Juízes 20 e 21, Juízes 16, 20 e 21, a palavra cárcere lá é Beit Ave Shá. Diga Beit Ave Shá. Sabe o que significa isso? Casa dos votos. É coincidência? Casa dos votos? Por que ele está lá na casa dos votos, moendo que nem um burro e cego? Ou também pode ser traduzido juramento, casa dos juramentos. Ali era muito mais do que um lugar físico, ali era um lugar espiritual. Sansão estava preso na casa do cárcere, na casa dos votos, na casa dos juramentos, porque ele fez juramentos e quebrou, e a quebra dos juramentos levou ele para essa prisão, e essa prisão era muito mais do que física, também era espiritual na vida dele. Porque agora o que ele podia fazer, irmão? A não ser ficar lá rodando até morrer. Eu lhe pergunto uma coisa, irmão: todo benefício, vou falar direto ao ponto, toda a força de Sansão que ele tinha, aquela unção de força, de conquistar, de ser um herói em Israel, não foi mediante a um voto? Não foi? Era o voto do Nazireu que ele tinha. Tudo que ele queria, tudo que ele precisava de fazer, irmãos, era ser fiel a Deus e falar: ó Deus, eu vou fazer isso, aquilo. Mas ele fez tudo o contrário, irmão. Ele pegou aquele poder, aquela fama e usufruiu do jeito que ele queria, não do jeito que Deus queria, não do jeito do voto dele. Quando ele queria, ele livrava Israel; quando ele não queria, deixava Israel pegar fogo e se lascar. Um dia eu vi, irmãos, um estudo sobre Sansão, que alguns acreditam que Sansão corria até 60 km por hora. 60 km por hora. Tem uma passagem da Bíblia que Sansão pegou os portões lá dos filisteus, que pesava aproximadamente 1 tonelada, irmão, e colocou nos ombros e trouxe, ó. Olha a força desse homem, irmão. Colocava aqui, ó, é como o cara pegar um trator e colocar nas costas. E ele fez tudo por causa do voto que ele tinha com Deus. Mas ele se usufruía do benefício e não cumpria o voto. Se lascou. Ficou preso lá. Mas graças a Deus, é o que nós vamos fazer aqui agora. Por isso que eu deixei esse último exemplo agora. Existe uma palavra. Não é uma palavra mágica, é uma palavra espiritual. Repita comigo: arrependimento. O arrependimento, irmãos, ele pode restaurar alianças quebradas. O perdão de Deus pode vir quando você se arrepende. Só que não é só se arrepender e depois cumprir o voto, viu? Sansão tanto se arrependeu como cumpriu o voto. Só que de uma forma burra também, na minha opinião, né? Porque Sansão está lá agora preso aqui, ó, nas colunas principais, diante de um baile que os filisteus estavam dando. Todos os filisteus estavam lá, irmãos, nesse baile, nessa festa, nessa celebração. E Sansão estava exposto lá para ser a vergonha, para ser o opróbrio, a injúria. Estava lá amarrado. Ele ora, irmãos, se arrepende genuinamente e pede a Deus mais uma chance. E mesmo com o cabelo cortado, Deus devolve a força dele. E aquele lugar lotado de filisteus, todos os filisteus estavam lá. Sabe o que ele faz com a força de volta? Quebra as colunas, 2 colunas, quebra a coluna, e a casa, o templo onde eles estavam cai, o teto, ó, morreu todo mundo, inclusive Sansão.
Aí a Bíblia vai dizer assim, que na morte de Sansão, ele matou mais filisteus que em toda a sua vida. Se arrependeu, mas depois cumpriu o voto. E que voto que ele tinha? Era de livrar Israel, irmão. Era de ser um herói de Israel. Não era para ter terminado assim, mas a quebra das alianças, dos votos que ele fez, resultou nisso. Não quebre votos, irmãos. Se você nem quiser, nem faça, tá? Nem quiser, nem faça. Mas se fazer, cumpra. Porque aquele lá, o nosso Deus, Ele vela pelos votos. Porque é uma palavra que você dá para Ele. É uma palavra de confiança que você dá para Ele. E você viu aqui um tanto de exemplos de pessoas que foram beneficiadas por causa dos votos. Amém? E nós vamos orar agora então. Vamos se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração. Depois nós vamos fazer a oração de imposição de mãos. E nessa oração, irmãos, nós vamos citar algumas coisas aqui. E pode ser que em alguma dessas coisas você vai se identificar. Mas se você não se identificar, você depois vai ter um tempo para falar. Amém? Fique de pé. Estenda as suas mãos assim. E diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu me coloco diante de Ti e diante do mundo espiritual. Primeiramente, eu quero te pedir perdão por todos os votos, promessas, expectativas que eu gerei em alguém e não cumpri. Senhor Jesus, votos para amigos, familiares, cônjuge. Senhor Jesus, e nesses votos, nessas alianças, eu quebrei. Senhor Jesus, a aliança que eu tenho contigo, que um dia, por algum tempo, eu me afastei, eu saí e quebrei a aliança de fidelidade contigo. Todas as vezes que abandonei a fé bíblica, a fé em Deus, no único Deus, e pratiquei a traição espiritual, a idolatria. Senhor, me perdoa, quebra neste momento todo dano, prejuízo e maldição que foi estabelecida devido à quebra de alianças. Senhor Jesus, todos os pecados de prostituição sexual, principalmente o adultério, me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu dei a minha palavra e que eu iria cumprir, ser fiel, ir até o fim e não consegui. Senhor, me perdoa das vezes que eu fiz um voto ao Senhor e não cumpri. Até mesmo eu recebi o benefício da promessa, o benefício do voto, mas não cumpri.
e depois isso resultou em maldições, em amarrações. Senhor Jesus, eu usei o benefício, mas não cumpri com a minha palavra. Me perdoe, em nome de Jesus. Senhor, quero também quebrar, desligar a minha alma de todos os votos que eu fiz a entidades, a santos, em outras religiões, em outros segmentos. Todas as vezes que eu fiz aliança, pactos, votos, promessas e não cumpri, e essas entidades da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, da magia negra ou qualquer seita que eu participei, Senhor, me perdoa e desconecta agora, desliga a minha alma dessas alianças malignas. Todas as vezes que eu procurei alguém, eu fui procurar, Senhor, uma pessoa que tinha um espírito de adivinhação, aonde eu dei a minha mão para ser lida, eu consultei os búzios, eu consultei as cartas, eu consultei o horóscopo, o zodíaco, o tarô. Senhor Jesus, isso gera aliança, ligações com os espíritos de adivinhação, e muitas vezes eu recebi benefícios, supostas bênçãos, Senhor, e depois, como diz que o diabo, ele dá com a mão, depois ele veio e tomou tudo. Senhor Jesus, tudo que foi tomado, tudo que foi roubado, saúde, financeiro, emocional, sentimental, na minha vida amorosa, na minha vida espiritual, Senhor Jesus, tudo que foi tomado e roubado por esses espíritos, eu declaro agora que se devolva, restituição, 7 vezes mais, em nome de Jesus. Eu declaro agora que toda enfermidade, doença, problema no casamento, problema financeiro, problema espiritual que tem se desenvolvido na minha vida por causa da quebra desses votos, eu rejeito tudo isso e renuncio e declaro agora o teu perdão. Libera, Senhor, sobre mim o teu sangue, libera sobre mim o teu perdão, me limpa, me purifica e traz para a minha vida a libertação e a cura, em nome de Jesus. Senhor, me dá uma nova chance, uma nova oportunidade de cumprir aquilo que fiz diante de Deus, mas só aquilo que eu fiz diante de Deus eu vou honrar e vou receber grandes bênçãos em nome de Jesus. Assente-se um pouquinho aí. Eu vou falar algo aqui que eu esqueci de citar. Alianças, irmãos, existe elas consciente e inconsciente. Quando você vem aqui no culto e você procura um homem de Deus, uma mulher de Deus, pastor, ora por mim, pastora, ora por mim, e a gente coloca as mãos sobre você.
você está fazendo aliança, você está se conectando de alma e de espírito, e também fisicamente na imposição de mão, com o mesmo Espírito que rege a nossa vida, que no nosso caso é o Espírito Santo. Porém, quando você procura alguém que diz que tem um poder mediúnico, um feiticeiro, um bruxo, alguém que lê a sorte nas mãos, você está se conectando com aquele espírito que usa aquela pessoa. Você está fazendo uma aliança, um pacto, você se une, a tua alma se une àquilo. Pode prestar atenção que nos pactos dessas seitas de feitiçaria, por exemplo, quando um pai de santo é homem, todo mundo sabe disso, homem, aí eu abri cabeça para a pombagira, fez um pacto com ela, qual é a tendência dele? Ou vira bissexual ou homossexual. Tem alguns que fica 6 meses homem, 6 meses ele tem a vontade de uma mulher, porque aquele espírito que ele fez um pacto se torna um só em alma, em espírito com aquela pessoa. Por isso que na ceia, na Santa Ceia do Senhor, existe uma promessa: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue se torna um só comigo e eu um só com ele. Ele permanece em mim e eu permaneço nele. Você pode perceber que em todas as seitas e as religiões tem algo para as pessoas comer. Não é só a religião cristã que tem a ceia, que é o corpo e o sangue para comer. Você se torna um só com essas coisas. E muita gente está sofrendo, muita gente está se lascando, sabe por quê? Porque antes de vir para Jesus, fizeram um pacto, promessas, votos, sacrifícios, trabalhos para ficar rico, para ter um esposo, para roubar um esposo, para pegar um homem, para pegar uma mulher. O pacto quebrou, ou o tempo acabou, porque às vezes os pactos lá tem tempo também, tem isso, até isso. Aí a pessoa tem que ficar renovando. Ainda tem isso, irmão. Tem pactos e trabalhos na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, na magia negra, não sei o que a pessoa tem que ficar renovando de ano a ano. Todo ano ele tem que levar aquela quantia, todo ano, para ficar renovando. É o mesmo entendimento de Eucana que vai para Siló, de ano em ano ele faz um sacrifício. O diabo ele fica copiando as coisas. Então pessoas ficam renovando. Então preste atenção, essas conexões geram alianças, e tome cuidado com isso, tome cuidado. E muita gente recebeu benefícios disso, fez o trabalho, recebeu benefício, agora o esposo está lá, ou o namorado ou o amante. No final tudo isso resulta, mais cedo ou mais tarde, como Sansão, em maldição. Em maldição. Fiquei muito próximo do que o diabo deu. Aí quando deixou o diabo, foi para Jesus. Por que tem gente que fala isso, hein, irmão? Ah, pastor, não quero nem ser crente, porque se eu virar crente, se eu virar evangélico ou uma pessoa de Deus, eu vou perder tudo, porque fulano perdeu tudo. Sabe por que que às vezes, sabe tudo, perde tudo? Quer dizer, primeiro, não administra bem depois que aceita Jesus. Segunda coisa, porque depois que aceitou Jesus, aquelas corrupções, aquelas coisas erradas, ele vai ter que deixar, então vai perder menos. Ou até mesmo se for nessa questão de pacto, de sacrifício com alguma entidade, vai perder tudo, porque tudo que essa pessoa recebeu antes foi devido àquele espírito, àquela entidade. Mas eu quero dizer para você, que você pode, e não só pode, essa aliança eu te indico: faça uma aliança com aquele que é o dono do ouro e da prata, com aquele que pode te curar, com aquele que pode te libertar, com aquele que pode restaurar a sua vida. E se você fez alguma promessa para ele, se você deu a sua palavra em alguma coisa, não tarde em cumprir. Cumpra, porque ele acredita na sua palavra, ele quer ver você cumprir. Ele quer ver você cumprir. Eu me lembro que eu li um livro uma vez. Quem conhece o pastor Benny Hinn? Um homem muito usado. Ele fez um voto inteligente.
E eu lembro quando eu li o livro dele, eu acho que é naquele livro A Unção, não me lembro, faz muito tempo. Mas uma coisa sempre marca quando você lê isso, né? Ele diz que ele fez um voto a Deus. E o voto dele é que se Deus usasse ele para curar pessoas, para fazer os milagres acontecer, ele diz: eu vou te prometer algo, Deus. Ele não prometeu ser santo, irmão. Ele não prometeu a não pecar. Ele não prometeu riqueza para Deus. Sabe o que ele prometeu? Se o Senhor me usar, eu prometo para o Senhor que toda a honra e toda a glória eu vou te dar, de tudo que acontecer. Se alguém for curado, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Se um demônio foi expulso, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Se alguém prosperou, toda a honra e toda a glória. Então olha o voto que ele fez. E as palavras têm poder. É uma ferramenta, irmão, que pode gerar milagres na sua vida, o voto. E milagre forte, irmão. Mas pode também ser uma maldição para você, se você não tem palavra, se você não cumprir. Amém? Nós vamos ceiar. E nós vamos depois orar. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas: Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa Silvestre. E também temos no PayPal, no Gmail, pastoreliseulustosa@gmail.com. Desde já agradecemos a sua colaboração. Que Deus te abençoe e te prospere.